No ano de 1910, é decretada no Brasil a Regulamentação do Ensino Agrícola, seguida de diversas outras implementações que incentivassem o exercício dessas atividades. Em 1937, com a finalidade de incentivar a produção de trigo no Brasil, o governo criou a Estação Experimental de Trigo, que estava situada no distrito Engenheiro Luiz Engler. Na época, ainda pertencente ao município de Passo Fundo. No dia 19 de julho de 1957, através da Lei nº 3.215, são iniciados os projetos da Escola Agrícola de Passo Fundo, que foi criada com o principal objetivo de atender às necessidades educacionais dos filhos dos trabalhadores da Estação Experimental de Trigo. Iniciou seu efetivo funcionamento em 1963, sob a direção do Sr. Carlos Alberto Brunet, direção a qual perdurou até o ano de 1967. No ano de 1967, o Ginásio Agrícola de Passo Fundo é transferido para o Ministério da Educação e Cultura. Em 1968, o Ginásio Agrícola de Passo Fundo passa a funcionar como Colégio Agrícola. Então, a denominação Colégio Agrícola de Sertão foi estabelecida. No dia 4 de setembro de 1979, através do Decreto nº 83.935, passou a denominar-se Escola Agrotécnica Federal de Sertão. Em 16 de novembro de 1993, a Lei nº 8.731 transformou a Escola Agrotécnica Federal de Sertão em autarquia federal, com autonomia administrativa e pedagógica. No dia 2 de março de 2008, aconteceu a comunicação para a comunidade da Escola Agrotécnica Federal de Sertão de que iria aderir à proposta de criação do IFRS. Então, no dia 19 de dezembro de 2008, a Lei nº 11.892, que cria os Institutos Federais da Educação, Ciência e Tecnologia, transforma a antiga Escola Agrotécnica Federal de Sertão no Campus Sertão. Meu nome é Odair José Spentoff, sou professor da área de História e da área de Educação. Eu sou graduado e mestrado em História e doutorado na área de Educação na instituição. E hoje eu estou na direção geral. Leandro Antônio Colombelli, hoje faço parte da direção do campus como Departamento de Administração e Planejamento, responsável pelo orçamento do campus e sua execução. Eu sou Luiz Valério Rosseto e sou professor de Educação Física. Meu nome é Patrícia, eu sou da área de Informática no campus, estou coordenadora do TMSI. Na nossa época, nós vinha na segunda-feira e às vezes a gente ficava 15 dias. Tinha colegas meus que ficavam 6 meses sem ir para casa, tá? Então nós ficávamos no campus. Naquela época era a Escola Agrotécnica Federal do Sertão, onde nós era responsável por toda a produção do campus, tá? Desde a parte das culturas, a manutenção dos setores, isso era tudo com os alunos, tá? Então de manhã nós tínhamos aulas, tá? As teóricas, e à tarde nós ia para as práticas. Então nós ficávamos a tarde toda nos setores. E hoje nós temos a agroindústria do campus, tá? Onde é feito toda a parte do leite, pasteurizado e trazido para o refeitório, tá? Onde é feito também a parte da produção de queijos embutidos, tá? Que vem para o restaurante dos alunos, tá? E depois dessa parte também, tá? Dos alunos, o excedente é vendido num posto de vendas para a produção. Na época que eu entrei estudar aqui, era só o ensino médio, né? Só o ensino técnico. Então, apesar disso, nós tínhamos um processo seletivo onde a concorrência era em torno de 6 a 7 candidatos por vaga, né? Uma mudança grande foi o processo seletivo, que nós ficávamos aqui 3 dias fazendo prova e dentro do alojamento para sentir qual era o ambiente, né? Meio-dia fazia a prova, meio-dia trabalhava no setor. Outra coisa foi, depois que eu voltei a estudar aqui, né? Eu acho que diminuiu um pouquinho a faixa etária dos estudantes que entram. A gente entrava um pouquinho mais maduro, mas isso é em virtude das mudanças que teve na área de educação, né? Das idades de estudo e tal. E, claro, de 2000
8, 9 em diante, que a instituição começou a já, como escola agrotécnica, a oferecer ensino superior, né? Então, ali de 2009 até 2014, nós experimentamos uma expansão. Isso aqui explodiu em crescimento, em estrutura, em pessoal, em cursos, né? Dentro do programa de expansão que teve na época, né? E daí, de 2016 para cá, a gente notou um freio grande, assim, que meio que parou. Escola agrotécnica para o Instituto Federal. A escola agrotécnica tinha autonomia, ela respondia direto ao MEC. O Instituto Federal não tem o campus não tem essa autonomia, ele pertence a um conjunto que é o Instituto Federal e obedece à reitoria, né? Nós tínhamos um processo seletivo que, por exemplo, o curso era técnico agropecuária, por exemplo, tá? Na prova, haviam 10 ou 15 ou 20 questões da área rural. Então, o perfil do estudante que conseguia passar mais era mais gente da área rural, certo? Como se fosse no curso de informática ter algumas noções. O que a gente vê hoje? A maioria dos nossos... Como se unificou o processo seletivo, tudo junto, todo instituto, e apenas cai em questões de educação básica, do ensino básico, história, geografia, matemática, português, a gente nota muito que nós estamos dando mais acesso ao pessoal que vem buscar ensino médio. Então, acho que há uma distorção aí que aconteceu, que provavelmente vai ser corrigida ao longo do tempo, mas essa mudança houve. Então, a gente tem um aluno mais urbano, menos rural, né? Então, muda o perfil. Sem contar que na nossa época não tinha celular, não tinha internet. Eu não tive o privilégio de ter estudado aqui, né? Então, comecei a trabalhar em abril de 1996. Para ficar mais claro, eu costumo dizer século passado. E como era o instituto, na época era a Escola Agrotécnica Federal do Sertão, fazia parte de uma rede que depois, em 2008, se transformou no que é hoje, né, Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então era uma rede muito grande, com 44 escolas técnicas no Brasil. Nós tínhamos o curso técnico em agropecuária, né? E aí veio o instituto e ampliou um pouquinho mais tinha demandas, necessidades, e hoje nós temos, além dos 2 cursos técnicos, temos ainda os cursos superiores, né? Curso de graduação e de especialização também. A partir de 2010, o campus ampliou a oferta de vagas, contando não apenas com cursos relacionados à agropecuária, mas também o curso técnico em manutenção e suporte informática integrado ao ensino médio e 2 modalidades de ProEja, comércio e informática. Além disso, com os avanços tecnológicos brasileiros, os cursos superiores tornaram-se expoentes nas formações de profissionais no Rio Grande do Sul. Estão incluídos no portfólio de cursos superiores da instituição os seguintes cursos: Bacharelado em Agronomia, Bacharelado em Zootecnia, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Ciências Agrícolas, Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão Ambiental. Lá em 2004, nós só tínhamos o técnico em agropecuária no campus. Em 2008, a escola se transforma em Instituto Federal e aí o curso de agronegócio começou, né? Na área de informática, a gente teve subsequente na área de manutenção e suporte de informática. Depois nós passamos pelo concomitante, então os estudantes faziam o ensino médio fora e vinham para o campus 3 tardes para fazer sua parte técnica, né? Com a caminhada, o grupo entendeu que já tinha maturidade suficiente e transformamos em integrado em informática. Então, a partir de 2016, o TMSI começa num crescimento maior com a modalidade integrada. Desde 2004, o campus cresceu muito em termos de estrutura física, né? A gente tinha uma estrutura muito sucateada em 2004. Eu trabalhava, por exemplo, no laboratório de informática, tínhamos um laboratório. Eu trabalhava com 3 alunos por computador. Hoje nós temos 5 laboratórios com 31 máquinas cada um, mais uma para o professor e 30 para os estudantes, e mais o laboratório de hardware. Então, em termos de infraestrutura, se a gente pensar, cresceu muito, né? A própria parte da TI, hoje a gente tem internet em todo o campus, naquela época não tinha, né? Então, o crescimento de infraestrutura foi gigante. O estudante que sai daqui, ele sai preparado para 2 coisas.
Claro que depende do interesse dele, mas a instituição dá condições para ele sair daqui preparado para iniciar a vida profissional. Ele não sai daqui o maior profissional do mundo, né? Ele sai daqui para iniciar a vida profissional. E o nosso estudante é muito procurado, tá? Muito procurado, eu sou testemunha disso, porque as empresas me procuram aqui no gabinete, inclusive. O que acontece? Então ele sai preparado para iniciar o mercado de trabalho, sai bem preparado, mas eu também entendo que ele sai como preparado para a vida, porque ele sai como um cidadão crítico, porque do dia a dia que ele vive aqui, principalmente os alunos que são residentes, né? Eles têm o convívio, o dia a dia, a forma como é organizado o currículo leva a pessoa a ter um senso crítico também, né? Porque nós não temos só a sala de aula, a gente tem várias atividades. Então eu acho que sai preparado para as duas coisas, para a vida em sociedade, ser cidadão, a formação humana, e sai também um profissional preparado para começar. Claro que não pode achar que que já está pronto, não sai pronto. 100% deles, tá? Tem um mercado de trabalho muito bom lá fora, tá? Nossos alunos são muito respeitados pelos ótimos professores que nós temos no campus. Ao demandas de antigamente que acontecia e hoje eu vejo também. Aonde você se formou? Lá no Campo Sertão. Então hoje a nossa estrela aqui que brilha foi os alunos que conseguiram e aos alunos que conseguem manter, né, o campo de trabalho lá fora, por eles e pelo nosso bom quadro de professores que nós temos no campus. Antes de formar o profissional, a gente auxilia na formação cidadã. Então, o nosso objetivo é formar o cidadão crítico, autônomo e consciente dos seus atos. E a gente tem orgulho que o estudante que se forma no Campo Sertão, a gente costuma dizer que ele está preparado para o mercado de trabalho, mas antes disso ele está preparado para a vida. O conhecimento, o convívio, as relações interpessoais que acontecem aqui dentro, e tanto para o lado bom como para o lado ruim, são experiências que ele vai levar para toda a vida e vão ser inesquecíveis. E se ele souber usar de uma forma, digamos, que agregue esses valores a ele, ele vai ter menos dificuldade no mundo do trabalho, no convívio diário, né? Às vezes a gente tem discussões e eu fico um pouco chateado, diz, quando vocês saírem, quando vocês forem lá fora, quando vocês... Não, a gente não está numa redoma. Isso aqui é uma micro-sociedade e é um reflexo perfeito da sociedade. Os problemas que os nossos estudantes vivenciam aqui dentro, eles vão enfrentar no mundo do trabalho, no dia a dia, nas suas relações interpessoais, na sociedade, nas leis, ele vai ter que cumprir, então é muito próximo disso. Então eu acredito que o nosso aluno, o nosso estudante, quando sair daqui, ele está preparado para ser um cidadão de fato, para minimizar as dificuldades que ele tem, porque ele vai saber gerenciar suas dificuldades e vai se dar muito bem. Falar de sucesso é um pouco complicado, porque o sucesso acho que depende do nível que você estabelece para você mesmo, certo? Ter sucesso não tem, eu acho que é muito pessoal, mas a gente ouve os relatos, a gente tem os encontros de ex-alunos quando eles retornam, ou até no dia a dia quando a gente recebe ex-alunos que vêm aqui para nos cumprimentar ou para conversar. A gente tem uma preocupação, como é que você está? Você está trabalhando, em que área, permanece na área, continua seus estudos? A gente sempre pergunta, e eu acho que é muito legal a questão de que, como é relativo, mas a gente observa que tem sucesso. O nosso estudante tem sucesso, então, cumprimos nossa missão. Ele realmente está preparado para viver a sua vida. Nós temos uma preocupação, sim, com a formação técnica do estudante, né? A maior parte do curso é ensino médio, o técnico ocupa uma parte um pouquinho menor, mas o integrado ele nos dá a possibilidade de formar um cidadão, porque além das ementas que a gente tem dentro das disciplinas, a gente traz muitas atividades, e o projeto integrador que a gente tem no curso proporciona isso, né? A gente consegue trazer palestras, a gente consegue trazer oficinas, a gente conseguia há um tempo atrás sair e levar os alunos para conhecer outros ambientes. Então a formação cidadã
ela também faz parte. Então a gente traz a educação alimentar, a gente traz a educação para o trânsito, a gente traz direitos humanos e outros temas que são obrigatórios, e além dos obrigatórios, o que os alunos vão entendendo como importante para aquele momento, né? Já trouxemos, por exemplo, a questão do intercâmbio para ser discutido com os alunos, a questão de mercado de trabalho, de cursos superiores, que é o que vai ajudando na caminhada. Então, quando o estudante sai daqui do ensino médio, ele tem uma visão do que ele vai encontrar lá fora, e ele tem uma formação da área de informática que ele leva para qualquer curso, para qualquer área que ele escolher atuar depois. A vivência do aluno do ambiente eu dividiria em duas partes, né? Porque a gente tem aqui, na verdade, a gente tem 4 níveis de ensino, né? A gente tem o integrado médio, a gente tem o subsequente, a gente tem a graduação e a gente tem a pós-graduação. Eu separaria o estudante que é residente, ele tem uma vivência. Porque nós temos duas escolas, vamos chamar assim. A escola das 8 às 5 da tarde, que é na sala de aula, e das 5 da tarde às 8 da manhã do outro dia, falando em termos de residência estudantil, que é aquela convivência onde acontece muita coisa, né? Muitas atividades, se cria uma família, né? O convívio faz criar uma família, e isso a gente não esquece nunca, né? E na minha época, quando eu entrei aqui, os alojamentos não eram dessa forma aí que estão aqui. Era quartos, não era com apartamento, né? Os banheiros eram de um lado, os quartos do outro, e aí era tudo misturado, era um salão grande. Agora tem os APs, que tem uma privacidade maior, melhorou um pouco. Isso começou em 1990. E, assim, eu também trabalhei na parte de internato, tá? Tive por 12 anos, tá? Convivendo com os alunos na parte do internato, né? E tem alunos de vários municípios, né? O que a gente vê a educação de casa, cada um é diferente, e chegam no ambiente de ficar uma semana aqui, né? Cada um vem com um tipo de educação, tá? Mas eles se adaptam, tá? Muitas vezes o aluno vem, a educação é diferente, cada um, mas tu tem que conviver. E isso melhora muito para você sair lá fora no campo de trabalho depois de 3 anos, né? A experiência que você tem de convivência depois quando você vai ter numa empresa. Então, os alunos, eu vejo, mudou bastante, tá? De uma época para cá, cada vez tá mudando mais a parte de educativa, né? Mas, num geral todo, nossos alunos são muito bons, tá? E com muita responsabilidade também. A gente, eu vou falar dessa parte. A residência estudantil, ela faz, a gente tinha um dizer na época que faz o aluno sair da casca. Quer dizer, é o desmame, né? Você sai daquela dependência familiar e aprende a se virar, tá? Então nós temos aqui um ambiente que o ambiente que o aluno vive, o internato e os outros, é uma convivência muito sadia, porque você tem aqui, tem esporte, você tem CTG, você tem teatro, você tem música, você tem N atividades, e todo mundo pode se envolver. E como o nosso campus está fora da unidade urbana, do centro urbano, poucos os alunos que vêm aqui e vão embora, vêm aqui e vão embora. Não, as pessoas ficam aqui, ao menos o dia inteiro, ou ao menos 2 turnos. É diferente de uma escola da cidade, né? Vai lá às 8 da manhã, meio-dia vem para casa e acabou. E depois que foi construído os alojamentos lá, né, no meu tempo de aluno, tá, cada alojamento daqueles eram 4 quartos, tá, divididos, e aí tinha um banheiro coletivo e eram 40 alunos por quarto. Tá? Então, cada prédio daqueles, 160 alunos. Tá? Hoje, são divididos em 8 quartos, tem os banheiros individual, tem sala de estudo. Tá? A convivência eu acho que é normal, mas ela tem alguns diferenciais. Eu costumo dizer que o nosso estudante do Campo Sertão, ele não é melhor e nem pior do que ninguém. Ele é diferente pelo convívio, pelo dia a dia. E nós temos uma coisa que é muito rica aqui dentro, que se chama residência, né? A gente chamava de internato. Então, muitos alunos vêm,
passam o dia das 8 da manhã às 17 horas aqui, que é uma supervivência, e ainda tem aqueles que são mais privilegiados que permanecem ainda aqui dentro. Como eu digo, segundo turno, que é das 17 até as 23, e eu costumo dizer que tem uma terceira escola, que é das 23 até as 7 do outro dia, que a gente nem fica sabendo o que acontece, né? Porque normalmente o pessoal vai estar dormindo. Mas a vivência aqui dentro dá um suporte muito grande para aquilo que eu tinha comentado antes, para a formação do nosso estudante. Ele é diferenciado. Se eu pegar cada estudante nosso, nós colocarmos num container e distribuir pelo mundo, se eu pudesse jogar cada um, independente, um vai para o Japão, para a Austrália, para a Nova Zelândia, um para a Europa, um para os Estados Unidos, logo a gente ia ter ciência, ia ter alguma notícia. Nossa, o estudante formado em Sertão foi para tal lugar e está fazendo a diferença. Mesmo que ele não vá para todo mundo e ele fique no entorno da instituição ou na sua cidade da onde ele veio, ele começa a fazer diferença. Logo a gente vai ver, o cara se formou há 10 anos, ele empreendeu, ele entrou na política, ele é um líder comunitário, ele tem um diferencial. Então, eu acredito que o nosso estudante, por essa vivência aqui dentro, que é muito boa, que é uma experiência fantástica, ele tem um diferencial por ter sido nosso estudante. Vocês me conhecem um pouquinho, eu gosto muito de ouvir o estudante. Como eu digo, eu posso ensinar pouco, mas eu aprendo muito. Eu acredito que eu seja um bom ouvinte e eu me dou bem. A minha relação com os meus estudantes eu considero boa porque eu tento entender a motivação deles. E como eu sou um agente de transformação, um educador, um professor, eu tenho que ouvir o sentimento do estudante. Eu não me coloco em outro patamar do estudante, eu estou no mesmo patamar. Nós temos 2 tipos de alunos no integrado, né? Nós temos os alunos que são semi-residentes, então eles vêm de manhã, passam o dia no campus e voltam para casa de tarde. E nós temos os alunos que são residentes, que chegam na segunda e só saem na sexta-feira de meio-dia. O convívio também acontece com os alunos dos cursos superiores, né? Porque o campus é muito grande, o campus é muito aberto, ele é muito diferente de outras escolas de ensino médio, se a gente for comparar, né? Então, o convívio, ele se dá com estudantes de todos os níveis aqui dentro, né? Os alunos almoçam aqui dentro do campus, eles lancham aqui dentro do campus, eles têm uma convivência muito mais próxima do que escolas onde o estudante vai e passa um turno só, né? Isso também ajuda nessa formação cidadã que a gente fala e ajuda nas relações sociais também, né? Porque você acaba conhecendo pessoas com outra maturidade, mais ou menos, né? Depende. Com outra maturidade e com outras experiências. Então, eu acredito que isso também colabora em muitas coisas na formação. Esse convívio diário que a gente tem aqui dentro. Eu acho que em nenhum momento eu deixei de falar o que eu gostaria, as críticas à instituição, e aí eu sigo muito o padrão dos estudantes. A gente pode discutir nossos problemas aqui dentro, mas a gente não admite que alguém de fora, que não faça parte do nosso convívio, fale mal da nossa instituição. Se eu tiver que falar para alguém da nossa instituição, eu vou exaltar, vou realçar os pontos positivos. Porque tudo na vida, né? Nem tudo são flores. Eu costumo brincar que nem sempre a gente está com uma caixinha de moranguinho doce na mão, né? Tem as dificuldades, tem os problemas do dia a dia, tem as discussões, tem as questões de interesse, mas a nossa instituição é maravilhosa, então acho que nós temos que exaltar o que ela tem de boa. E não é à toa que esse ano ela está fazendo 65 anos. A inserção do TMSI aqui dentro foi bem difícil. Por quê? Como tu falou, um campus de tradição agrícola, né? No momento que a gente vem com uma proposta de um curso na área de tecnologia, houve muita resistência de servidores e de estudantes para isso, né? Porque as pessoas não conseguiam entender
que a tecnologia, ela tá intimamente ligada com o agro. O agro hoje não vive sem a tecnologia, né? São duas coisas essenciais na vida de todo mundo. Ninguém fica sem agro, ninguém fica sem tecnologia. Mas a gente foi aos pouquinhos aí caminhando, conquistando um espaço, e o curso hoje, ele está muito bem estabelecido aqui dentro, né? A gente tem uma procura muito grande no processo seletivo. Os alunos que saem do TMSI, eles saem muito bem colocados nos mais variados cursos, medicina, engenharia, licenciaturas, nas mais diversas universidades também. O FSM, o URGS, o PF, enfim, eu costumo dizer que os alunos do TMSI, eles vão para onde eles querem, porque aonde fizer sistema, um processo seletivo, o aluno é aprovado. A gente tem um ensino médio muito forte, né? E isso é bom a gente falar também, porque não é só o técnico. O técnico é a menor parte dentro do curso. O nosso ensino médio é muito forte e o aluno sai muito preparado para ir para outros lugares, mas foi uma longa caminhada. Hoje é tudo muito tranquilo, né? A gente tem os 2 cursos caminhando aí com tranquilidade, mas o começo não foi muito fácil. O que o nosso curso aqui tem de diferente dos outros? Quando a gente pensou o curso, a gente pensou no diferencial que é a parte de criatividade multimídia, né? Que vocês começam a trabalhar desde o primeiro ano, manipulação, edição, adição, vídeo, imagem, faz uma caminhada até chegar em criatividade e multimídia mesmo no terceiro ano. E isso aí dá uma bagagem muito grande para vocês, e qualquer área que vocês forem trabalhar depois, ou qualquer curso que vocês forem fazer a nível superior ou pós, vocês vão utilizar esses conhecimentos, porque na verdade a parte de multimídia ela está no celular hoje, né? Então vai utilizar em qualquer momento. Esse preparo, ele faz uma grande diferença numa hora que vocês forem fazer seleção para ser bolsista de alguma coisa, para trabalhar em algum lugar. Isso aí já dá um salto. Então acho que essa é assim a parte mais interessante, porque todas as disciplinas podem utilizar essa parte, né? E vocês saem muito bem preparados nesse sentido. E eu quero deixar bem claro, eu não coloquei a pedra fundamental nessa instituição, como os alunos costumam brincar. Pode ser um dinossauro, pode ser daqui uns dias o decano, né? Que ainda não sou o decano, o servidor mais antigo, o professor mais antigo, daqui uns dias chega, né? Então não coloquei a pedra fundamental, mas eu tenho o maior orgulho de fazer parte da instituição há praticamente 26 anos, né, que eu trabalho aqui. Os projetos, a gente tem um programa dentro do setor de esporte e lazer, né? E a gente já faz uma brincadeira que a gente trabalha no céu, né? Mas não é o céu em relação àquela maravilha, né? É céu no sentido do setor de esporte e lazer mesmo. Mas todo mundo fala, mas vocês trabalham no céu, é diferente. E realmente é diferente, porque o esporte faz com que a gente se aproxime. Então, o esporte é o paralelo da vida, né? Costumo dizer, tu entra numa quadra como se fosse a sociedade. Tu vai ter regras para cumprir, como nós temos que cumprir numa sociedade. Nós temos os árbitros, ou alguém que comanda essas regras, o que tu pode, o que não pode fazer. Tu tem que entrar dentro de uma quadra, de um jogo, para praticar esse esporte, sabendo dessas regras, porque aí é o que tu vai levar ao sucesso ou não. São experiências, isso é do dia a dia. Bom, professor, nós temos adversário na nossa vida. Não temos adversário de forma direta, mas a gente está sempre competindo, certo? Por melhores lugares, melhores trabalhos, melhores salários para poder ter um pouco de conforto. No momento que tu constitui família, você não pensa somente em você. Então o esporte, ela te dá essa proximidade junto com o estudante, e tu começa a motivar ou estimular eles para eles terem essa motivação. Nossa, como é bom tu fazer parte de um grupo que você se sente bem e você tem alguma coisa em comum, certo? O que é? É o nosso sucesso, é a nossa vitória. Nossa, nós perdemos hoje. O esporte novamente dá uma nova oportunidade, porque amanhã tem jogo de novo. Tu vai para um campeonato, tu perde a primeira partida, perde a segunda e está desclassificado, tu olha para os nossos estudantes, cabeça baixa, e daí
meu Deus, tu vai abaixar a cabeça e vai deixar eles de cabeça baixa? Não, gente, semana que vem tem campeonato de novo, ano que vem. A vida, como eu disse antes, a vida é feita de vitórias e de derrotas, de repente muito mais derrotas, mas tu tem que também colocar na tua vida, na tua experiência para que te fortaleça. Então essa convivência com o estudante e o esporte faz com que a gente tenha essa proximidade. Bom, professor, ou ganhamos ou perdemos, isso não importa. Importante que a gente pôde mostrar toda a nossa dedicação, trabalhamos em 100%, me doei o máximo, estou feliz comigo mesmo, isso que importa. Bom, ganhar ou perder no final vão ser experiências, vão ser relativo ao teu trabalho, e eu posso dizer, bom, posso trabalhar um pouquinho mais, me doar um pouquinho mais, aprender como é o ensino, né? Como é a educação, é cumulativo, é sequencial, tu vai aprendendo todo dia, tu vai tendo sua experiência todo dia, e então o esporte nos dá essa proximidade muito interessante. O curso técnico em agropecuária é o carro-chefe da instituição, onde estão matriculados mais de 300 alunos. Vale ressaltar que várias mudanças ocorreram na estrutura de funcionamento e nas práticas educativas do IFRS Campo Sertão. O IFRS Campo Sertão está localizado no distrito Engenheiro Luiz Engler, na zona rural do município de Sertão, a 25 km de Passo Fundo, região norte do estado do Rio Grande do Sul. Em 2022, atende cerca de 1.400 alunos, sendo 350 residentes na casa do estudante em regime de internato. Acho que é um exemplo para o Brasil de modelo de como deveria ser, né, o ensino médio no Brasil. Deveria ser assim, deveria ser nesse modelo para todo mundo, porque quem está aqui é privilegiado, é uma pequena fração do país que consegue, né? Então nós teríamos que, esse é um modelo que está aí, é só implantar para o resto do país. Então a gente não pode deixar essa peteca cair, a gente tem que lutar, defender e tentar fazer funcionar da melhor forma. Erramos, mas vamos para em frente, porque são 65 anos, né? E tem história para contar nesse tempo. Então nós temos que manter isso, não podemos deixar cair. Nós só estamos aqui hoje como servidores, tá? E como direção por causa de vocês.